é tempo de multiplicar. Muito obrigado porque você está mais uma vez conosco para juntos aprendermos um pouco mais sobre igreja multiplicadora e evangelização discipuladora. No nosso último encontro, nós vimos o que é um relacionamento discipulador, que é, na verdade, o relacionamento intencional, guarde essa palavra, intencional, de um discípulo com uma pessoa, visando torná-la outro discípulo, levando a se tornar discípulo, não apenas isso, mas ser incluída na igreja, acolhida na igreja e conduzida ao aperfeiçoamento cristão. Esse relacionamento discipulador possui 6 elementos, que formam então um acróstico com a palavra raízes. Assim ficará muito fácil de você lembrar o que contém um relacionamento discipulador. A letra R, que inicia o acróstico raízes, significa relacionar-se pessoalmente. Aquele que está desenvolvendo um relacionamento discipulador com o outro deve investir tempo para estar com aquela pessoa que está sendo discipulada. Não apenas para conversar sobre o Evangelho e suas implicações, os seus desdobramentos para a vida, mas também aprofundar o convívio, a relação de confiança. É esse relacionamento intencional que transmite vida por meio da imitação. Quanto mais a pessoa que você estiver discipulando esteja perto de você, mais ela vai querer imitar você na sua caminhada de seguir a Cristo. É esse testemunho cristão que vai produzir imitação. Nós podemos ver isso em vários textos bíblicos. Nós precisamos acolher as pessoas dentro do nosso mundo e entrar no mundo delas. Nós precisamos nos encontrar com elas não apenas para pregar o Evangelho, o que é muito importante, mas para conviver com elas. Então busque, quando você está discipulando alguém, estar presente numa festa de aniversário, visitando-a em várias circunstâncias. Se ela gosta, por exemplo, de jogar futebol, jogue futebol com ela. É importante que você esteja unido a ela em um convívio que promove o relacionamento discipulador. Este é o R do raízes, relacionar-se com as pessoas. A letra A do raízes significa acolher estas pessoas, agregar estas pessoas. É muito comum quando estamos discipulando alguém que conectemos essas pessoas apenas a nós mesmos, mas não deve ser assim. Se o nosso objetivo é que essas pessoas sejam acolhidas pela igreja, nós precisamos conectar as pessoas que estamos discipulando ao corpo de Cristo. Por isso, procure envolver as pessoas que você estiver discipulando, desenvolvendo relacionamentos discipuladores, envolvê-las com outros crentes e com a igreja. Você deve linká-las até mesmo a um pequeno grupo multiplicador, que é muito importante nesse processo de acolher pessoas e cumprir esse elemento do relacionamento discipulador, que é o agregar, o acolher pessoas. Procure desenvolver também os seus dons espirituais na igreja, porque é uma forma também de você trabalhar o corpo de Cristo. Então, a letra A do raízes, agregar, não é apenas para o não crente, é para você também, que está desenvolvendo um relacionamento discipulador com uma pessoa que talvez já seja convertida, mas através do pequeno grupo multiplicador, ela possa se envolver cada vez mais, servindo e cuidando de pessoas por meio de seus dons. A letra I do relacionamento discipulador, dos elementos da palavra raízes, significa interceder, orar pelas pessoas. Muitas vezes, nós oramos apenas pelas pessoas antes de elas se converterem e depois não oramos mais. Mas quando ela se converte, muitas vezes vêm os tempos de provação, até mesmo de perseguição, e nós precisamos aumentar o nível de intercessão por suas vidas, para que haja uma transformação verdadeira e que uma pessoa convertida possa crescer no conhecimento de Deus e de sua vontade. Também, tão logo seja possível, nós que estamos discipulando alguém, devemos incentivar a pessoa a orar por outras pessoas que ainda não conhecem Jesus e assim renovando o ciclo do relacionamento discipulador para a multiplicação. Nós vamos dar um pequeno intervalo para você assistir um vídeo e daqui a pouco nós voltamos para falar dos outros 3 elementos do relacionamento discipulador.
A Junta de Missões Nacionais lançou os livros Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento e pequeno grupo multiplicador. Eles abordam a visão de igreja multiplicadora, que é fundamentada em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Estes princípios são aplicáveis a qualquer modelo de igreja em diversos contextos étnico e cultural. Acesse o site da Livraria de Missões Nacionais e conheça todo o material da visão Igreja Multiplicadora, ou ligue para a Central de Atendimento. Na primeira parte deste encontro, nós vimos os 3 primeiros elementos do relacionamento discipulador, que formam a palavra raízes. Nós vimos R, de relacionar-se, nós vimos A, de acolher, de agregar as pessoas, vimos também o I, de interceder, de orar pelas pessoas com quem estivemos ou estamos desenvolvendo relacionamentos discipuladores. Agora, nós vamos ver as 3 últimas letras da palavra raízes, ou seja, os 3 últimos elementos do relacionamento discipulador. A letra Z significa zelar pela pessoa. Quando estamos discipulando alguém ou desenvolvendo relacionamentos discipuladores com alguém, nós precisamos exercer compaixão por aquelas pessoas. Jesus é o nosso modelo de discipulador e ele teve muita compaixão por todas as pessoas que estavam à sua volta. Nós precisamos zelar, cuidar dessas pessoas, não apenas em seu aspecto espiritual, mas também físico, emocional, familiar e até mesmo financeiro, dentro do possível, é claro. Isso não significa que o discipulador será um provedor de tudo, mas que pequenos gestos de compaixão podem falar muito mais alto do que palavras e produzir um grande impacto para que a pessoa possa compreender o Evangelho e realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus em todas as áreas de sua vida. Nesse sentido, o pequeno grupo multiplicador, que será o assunto da nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, é muito valioso para poder auxiliar aquele que estiver discipulando alguém a desenvolver esses aspectos do relacionamento discipulador. Por exemplo, quando eu quero zelar por uma pessoa que eu estiver desenvolvendo um relacionamento discipulador, talvez eu tenha que fazer uma visita ao hospital, eu posso levar o meu pequeno grupo para visitar aquela pessoa também. Ou até mesmo, se a pessoa tiver alguma necessidade financeira, a união daquele pequeno grupo pode fazer ainda mais por aquela pessoa, para que ela seja cuidada, para que nós possamos zelar juntos pela pessoa que está sendo discipulada. A letra E do relacionamento discipulador, do acróstico raízes, significa ensinar o Evangelho e seus desdobramentos para a vida, suas aplicações para a nossa vida. Esse tópico, o ensino do Evangelho, é um dos mais importantes no relacionamento discipulador. A pessoa que está sendo discipulada precisa entender o Evangelho, ela precisa ser exposta à luz do Evangelho o quanto mais seja possível, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como está escrito em Romanos 1,16. Nós sabemos também que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como está em Romanos 10,17. Por isso, até que uma pessoa se converta, ela precisa continuar sendo um alvo evangelístico. Ela precisa continuar tendo contato com o Evangelho 1, 2, 3, 20 vezes, até que se compreenda o Evangelho plenamente, se arrependa dos seus pecados e deposite toda a sua confiança em Jesus Cristo e passe pela regeneração. Uma das maneiras de se fazer isso é ministrar estudos bíblicos evangelísticos. Mas também o ensino do Evangelho aqui não é apenas através de estudos bíblicos. Você ensina demonstrando ser um cristão verdadeiro. Você ensina com pequenas exortações, com pequenas palavras no dia a dia. O ensino do Evangelho é você ministrar àquelas pessoas o Evangelho do Senhor Jesus com palavras e atitudes no dia a dia. O ensino do Evangelho, esse elemento do relacionamento discipulador, é super importante, mas não pode ficar limitado a apenas estudos bíblicos para novos convertidos. Olha o que Paulo fala, por exemplo, em Colossenses 1, 28 e 29. Ele anunciava Cristo, admoestando
todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo, por isso precisamos ensinar as pessoas. Por fim, o último elemento do relacionamento explorador é a solicitação de contas. É você buscar fazer com que a pessoa avance cada vez mais no Evangelho. Que você faça perguntas que estimulem ela a crescer, que estimulem a pessoa a desenvolver mais a sua vida cristã. Isso não é controle, é apenas impulsionar a pessoa a crescer. Então nós vimos todos os relacionamentos, ou melhor, todos os elementos do relacionamento discipulador. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo encontro.